diz somente que é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali falar sobre prioridade. Qual é a prioridade de todos nós estarmos reunidos aqui hoje, observamos a Deus? É de irmos para o céu. Não tem ninguém aqui com uma outra prioridade a não ser ir para o céu. Glória a Deus! Então, nessa noite eu gostaria de falar sobre uma de nossas prioridades, que é o arrebatamento. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses. Aleluia! Tessalonicenses. Glória! Aleluia! Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 somente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, enquanto a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 20. Oh, glória, aleluia. Aleluia a Deus. Louvado e engrandecido é teu nome, Senhor. A partir do versículo 11. Eu vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Fecha a sua Bíblia, tome o seu assento. Glória a Deus! Queridos, a área de escatologia é uma área que eu não domino bem, não conheço bem, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. O livro do Apocalipse, eu acho muito interessante de estudar a respeito dele. Interessante ainda mais é a expressão facial da igreja quando nós pedimos para abrir esse livro. Parece que é uma surpresa para todos os missionários, porque não adianta, isso é unânime. Todas as igrejas, quando você pede para abrir o livro do Apocalipse, os semblantes já ficam bem que apreensivos. Porque todos acham que o livro do Apocalipse, quando o pregador vai utilizar desse livro, é para bater, é para corrigir, é para exortar, é para puxar a orelha, mas não se trata disso. O livro do Apocalipse é um livro de instrução para todos nós. E é um livro que não fala somente sobre o que nós pensamos, das coisas que estão por vir, das coisas futuras. É um livro que fala sobre 3 tempos distintos um do outro. É um livro que fala sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. Porque quando João estava lá na ilha de Patmos, cercado pelas bestas feras, ele diz que ouve uma voz por detrás dele. E quando ele vai se virar para ver quem falava com ele, ele diz que enxerga um enorme castiçal de ouro na praia. E saindo do meio do castiçal, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha uma veste que se resplandecia e arrastava-se no chão. Ele diz que esse ser tinha olhos como chama de fogo,
Ele disse que da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Ele disse que os seus cabelos eram brancos como a alva lã. Ele disse que os seus pés reluziam como um latão reluzente que saíra da fornalha ardente. Ele disse que esse ser tinha um cinturão de ouro que traçava o seu peito e que na sua coxa estava escrito algo que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando João se depara com esse ser, a Bíblia diz que ele cai aos seus pés quase como morto. Então esse ser, Reginaldo, se aproxima de João e diz para ele: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estive morto e estou vivo, estive morto e vivo para sempre. Tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. João, não temas. Aí logo na sequência ele diz: João, tudo que vê, escreve no livro. Escreve sobre as coisas que vistes, passado, sobre as coisas que são, presente, e sobre as coisas que hão de acontecer, futuro. Ou seja, o Apocalipse é um livro que fala sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. Então não é um livro que trata somente do futuro, como nós pensamos. Queridos, para entrarmos logo na mensagem, eu escolhi esse texto por quê? Porque, como eu disse, como se trata de prioridade, a prioridade de todos nós aqui dentro não é outra a não ser ir para o céu. E caso haja um arrebatamento antes de descermos à sepultura, subirmos com o Senhor e encontrar com Ele nos ares. E Jesus, ele vai nos dar no Sermão da Montanha, o sermão profético, algumas indicações sobre esse tempo presente. Ele vem dizendo que no final dos tempos haveria, ou seja, no princípio das dores, haveria tremores de terra em todos os lugares. Quem sabe você diga: mas calma aí, evangelista Tiago, muito antes de eu nascer, os tremores já aconteciam, mas não com tanta intensidade como tem ocorrido nos dias atuais. Ele disse que haveria o bramido do mar. E se nós formos analisar, não precisa nem falar daquela pequena ilha do Pacífico que houve tsunami, devastou quase que toda a Ásia naquele período. Se nós formos no litoral brasileiro ou na região dos lagos, nós vamos observar que o mar ele tem avançado de uma forma gigantesca. Você vai ver, principalmente ali na área de Cabo Frio, se você for pesquisar, você vai entender que ali tem muitas pessoas que estão abandonando suas casas de praia, as pessoas estão deixando suas casas de repouso, de tranquilidade, porque o mar tem invadido as suas casas. E tudo isso se dá por causa de um fenômeno que nós estudamos lá na 5ª série e nós não levamos isso em consideração, que é o efeito estufa. Por quê? Porque nós falamos muito sobre o efeito estufa, mas não conseguimos ligar isso com a Bíblia Sagrada. Por que é que o mar tem avançado gradativamente? Por quê? Porque um grupo de aproximadamente 2.000 cientistas, segundo a pesquisa que estava fazendo, ele se reúne de 5 em 5 anos em diversos continentes do país para poder estudar o clímax do planeta Terra. E eles chegaram à seguinte conclusão: que o planeta não aguentará mais de 500 anos se as coisas não começarem a mudar. Porque, segundo eles calcularam o buraco feito na camada de ozônio. Esse buraco já soma mais de 32.000 quilômetros quadrados. Por isso mesmo, os raios solares, agora o efeito estufa, entram com muito mais agressividade na Terra e eles não conseguem retornar para a atmosfera devido aos gases poluentes. Isso faz com que o clima do planeta fique mais quente e isso se converte no derretimento das geleiras, que aumentam gradativamente o nível do oceano, e com isso o mar vai tomando novamente o que é seu, e acontece aquilo que Jesus falou: o bramido
do mar. E hoje em dia, somente cerca de 126, aproximadamente milhões de pessoas vivem à beira-mar. Ou seja, cerca de 126 milhões de pessoas, se houver uma beira do mar, perderão as suas vidas porque moram muito próxima das praias. Aí Jesus vem dizendo que quando isso acontecer, nós não devemos... Jesus disse que quando isso tudo acontecer, será apenas o princípio das dores, ainda não será chegado o fim. Mas quando tudo isso ocorrer, para acelerar, aí haverá, quando o anticristo estiver para poder reinar, haverá o grande arrebatamento da igreja. O missionário falou aqui sobre a palavra piscar de olho. Eu estava até conversando com o Diogo, estava pesquisando um pouco sobre isso. É algo muito interessante, porque quando todas essas coisas acontecerem, haverá o grande fenômeno do arrebatamento, quando o anticristo, quando nós vemos por aí as pessoas dizendo que é o Papa, dizendo que agora fizeram uma montagem na internet, dizendo que é o Bolsonaro, dizendo que é isso, que é aquilo outro, mas o anticristo ele não pode ainda exercer o seu governo, porque a igreja ainda está na terra. Ele só começará a governar quando a igreja for arrebatada para os céus. E Paulo diz que esse arrebatamento acontecerá em um abrir e fechar de olhos. Eu fui estudar essa palavra abrir e fechar de olhos. Essa palavra abrir e fechar é uma palavra que você não encontra nem no hebraico e muito menos no grego, porque ela não tem existência em nenhuma dessas duas línguas. A palavra correta é a palavra piscar, porque a palavra piscar é algo tão extraordinário que nós pescamos, segundo a ciência, cerca de 70 a 120 vezes em um minuto. Ou seja, nós piscamos e nem nos damos conta que piscamos. Paulo está dizendo que o arrebatamento será algo tão extraordinário que acontecerá sem que nós venhamos nos dar conta que isso aconteceu. A palavra arrebatamento é uma palavra que também não vem do grego e muito menos do hebraico, é uma palavra que vem do latim. Essa palavra arrebatamento significa raptar, ou seja, arrancar ou remover algo de um lugar para o outro com grande violência. Paulo está dizendo o seguinte: o arrebatamento acontecerá em um piscar de olhos, ou seja, acontecerá sem que nos demos conta que aconteceu. Ele acontecerá, ou seja, nós seremos removidos ou arrancados de um lugar para o outro com grande violência, ou seja, sem nos darmos conta que isso aconteceu. E quem sabe, queridos, quando nós formos ser o fenômeno do arrebatamento acontecer, nós não nos lembramos daquele saudoso hino da harpa e subimos cantando com ele aos céus, dizendo: a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Aleluia! Dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Eu não sei cantar, queridos, eu tento, mas não sei. Quem sabe? Aí Paulo ele vai dizendo que quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares, nós seremos transformados. Glória! Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aleluia, Senhor! E assim como Ele é, nós seremos também. Glória! Aleluia, Jesus. Aí nesse momento, o arrebatamento aconteceu. Nós vamos estar nos céus, participando da grande boda do Cordeiro. Uma mesa que, segundo a Bíblia, vai do Oriente ao Ocidente, que não terá começo nem fim. E o nosso garçom será o próprio Jesus, Glória a Deus, que nos servirá durante o reinado do anticristo aqui na terra, que se estenderá por um período de 7 anos. E nesse momento em que nós estivermos participando daquele grande banquete nos céus, a terra estará enfrentando um grande caos. Por quê? Porque quando o arrebatamento acontecer, se houver 2 pilotos numa aeronave e os 2 forem crentes, os 2 pilotos serão arrebatados e as aeronaves ficarão completamente desgovernadas. Por isso mesmo, os Estados Unidos da América não permite que 2 pilotos evangélicos voem no mesmo avião. Tem que ser um crente e um ímpio, porque caso o crente seja arrebatado, o ímpio assume a aeronave.
Agora, se os dois forem crentes e os dois forem arrebatados, as aeronaves ficarão desgovernadas, cairão e muitas vidas se perderão. Eles têm esse temor. Os carros que tiverem seus pilotos crentes ficarão desgovernados, as motocicletas perderão seus condutores, as bicicletas, enfim, na maternidade também será um grande alvoroço, porque as crianças sumirão das mãos dos médicos, sumirão das barrigas das grávidas, e o mundo enfrentará um grande caos nesse período. E enquanto o mundo estiver participando por esse caos, nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. E durante esse caos, aqueles que foram crentes, aqueles que já conheceram a palavra, aqueles que já priorizaram o arrebatamento na sua vida, correrão para dentro das igrejas, buscando uma próxima oportunidade. As igrejas se encherão como nunca antes havia se enchido, porque todos correrão buscando uma solução, buscando uma segunda chance, buscando uma reconciliação, buscando uma nova aliança com Cristo, mas, porém, não encontrará aquele povo que antes estava lá disposto a apresentar Cristo para eles, porque esse povo já não estará mais aqui na terra, estará participando daquele grande banquete para os céus. E nesse momento, queridos, 7 anos irão se passar. O anticristo estabelecerá o seu governo sobre a terra, 3 anos e meio de paz, demonstrando ser um grande salvador da pátria devido ao sumiço de uma grande soma de pessoas. Ele começará mostrando para o povo que de fato ele era o líder que deveria assumir o comando de todo o mundo, porque ele governará sobre a política, sobre a ciência, sobre a religião. Todos terão uma mesma moeda, o mesmo poder aquisitivo. Ele de fato será um herói para a humanidade. Mas após os 3 anos e meio se passarem, ele mostrará a sua verdadeira face. Perseguirá aqueles que ficaram e buscaram uma reconciliação com Cristo. E nesse período, ele governará praticamente que todo mundo, todos se ajuntarão a ele para poderem atacarem a cidade santa de Israel. Então, nesse momento, Jesus ele vai voltar novamente. E quando Jesus ele voltar, a Bíblia diz que ele voltará com milhares dos seus santos. Oh, glória, aleluia. Não diz anjos, diz santos. Ou Senhor. seja, nós voltaremos com Cristo. Deus, maravilhoso. Quem sabe quando Cristo voltar para a grande batalha da Margedon, a gente juntamente com ele não volte cantando o hino de número 112 ou 212 da harpa cristã, se não me falha a memória, que diz: os guerreiros se preparam para lutar. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo. Glória a Deus. A luta se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Então, nesse momento, Jesus Aleluia. está humilhado dos seus santos sobre Deus santo, aleluia, Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Aleluia. A Bíblia diz que ele estenderá as suas mãos. E Israel reconhecerá através dos furos como de fato o Messias. O monte se fenderá de alto a baixo. Aleluia. E Jesus
E a Bíblia diz que nós não precisaremos lutar, porque Jesus, com expelir, ou seja, com soprar de sua boca, expelirá ou aniquilará todos os inimigos da nação de Israel. Aleluia, Senhor Jesus. Nesse momento ele amarrará o anticristo, o falso profeta, amarrará Satanás por um período de 1000 anos, estabelecerá o seu trono sobre Jerusalém, e nós reinaremos no reino milenar. E nesse momento ele nos estabelecerá como príncipes e sacerdotes do Deus Altíssimo, como reis e sacerdotes, melhor dizendo. Nós governaremos com ele por um período de 1000 anos. Quando os 1000 anos se passarem, nesse momento acontecerá o que nós lemos em Apocalipse capítulo 21. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, tantos grandes quanto pequenos. Aleluia, Senhor. O mar terá que devolver os seus mortos, o inferno devolverá os seus mortos. Os corpos que até hoje nunca foram encontrados, naquele dia terá que comparecer diante do tribunal de Cristo, independente da ocasião, da circunstância que morreu. Todos, sem exceção, comparecerão diante do tribunal de Cristo. Nesse momento acreditará que o céu e a terra irão se acoplar. Nós estaremos num local que não será o céu e também não será a terra. Acredita-se que o chão desaparecerá diante de nós. E naquele momento os livros serão abertos. É como se Deus pegasse na noite de hoje e colocasse um telão no fundo dessa igreja e expôs a vida de cada um de nós. Aquilo que nós fazemos, não aqui dentro, mas o que nós fazemos quando estamos fora do alcance daqueles que professam a mesma fé que nós. Aquilo que nós fazemos por trás dos bastidores. Isso será exposto naquele dia, porque Paulo disse que o segredo dos homens serão revelados naquele dia. Ele disse que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. E nesse momento irá se abrir os livros, e um a um comparecerá diante do tribunal. E o primeiro livro que acredita-se que irá se abrir é o livro do natural, o livro que fala da sexualidade humana. É um tema que está muito em pauta nos dias atuais, e muitas igrejas preferem ficar de fora desse assunto porque gera muito desconforto devido a algumas perseguições, algumas coisas que não conseguem ser muito bem atendidas. Por quê? Porque o homossexualismo, nós temos que amar o homossexual com certeza. Temos que respeitá-lo, temos que amá-lo, temos que ajudá-lo, mas nunca podemos deixar de falar a verdade do Evangelho de Cristo para ele. Glória a Deus. Eu tenho muitos amigos, alguns, melhor dizendo, que são homossexuais. Pessoas que eu conheço desde a minha infância. Até hoje eu falo, aperto a mão, eu brinco, eu converso. Eu condeno a prática deles. Eles são meus amigos, mas isso não diz que eu tenho que concordar com as suas práticas. Eles são meus amigos, mas eu exponho a verdade do Evangelho para eles. Glória a Deus. Do mesmo jeito. E eu conheço algumas pessoas que não falam a verdade porque dizem, eu já ouvi isso, eu não falo para não gerar briga, para não gerar intriga, para não gerar um desconforto, eu não falo para não acabar a amizade, eu não estou nem aí, cada um faz o que quer do seu corpo, cada um faz o que bem entende da sua vida. Mas olha o que é que Paulo nos diz, Romanos, capítulo de número 1. A partir do
versículo 21, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram seu coração, e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porquanto até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram seus corpos em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e receberam entre si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de mortes, e tais coisas praticam. Agora lê só comigo a última parte do versículo: não somente as fazem, mas também consente com os que fazem. Ou seja, o pecado não é somente você cometer. Paulo vem dizendo que você consentir com o pecado, você também está pecando. Paulo ele diz algo interessante. E como eu disse, tem pessoas que preferem não entrar nessa questão para não criar um certo desconforto e não perder a amizade. Mas o ditado popular já disse que aquele que cala, consente. E Paulo vem dizendo que aqueles que consentem são como aqueles que praticam tais coisas também. Aleluia, Jesus é forte. Aí, ele vai dizendo que um outro livro vai se abrir, que os judeus dizem que é o livro da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, a consciência, a nossa consciência também será julgada naquele dia. Porque tem muitos pecados que não saem do mundo virtual. Eu vinha conversando com meu amigo Diogo dentro do ônibus e eu falava com ele que esses dias eu preguei sobre o jugo de Jesus, porque nós, quando falamos de jugo na Bíblia, nós só falamos, temos o costume de mencionar o jugo que era posto sobre os animais, para que os agricultores da época arassem a terra para que desse início ao plantio, mas sendo que jugo também dentro do grego significa ideia. O jugo naquele período significava doutrina. Aí Jesus vai dizer o que? Para os fariseus: vocês colocam um jugo, colocam uma doutrina no povo que vocês mesmos não conseguem suportar. Vocês por fora são bonitos e são belos, mas por dentro são semelhantes a sepulcros caiados. Aí Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Os fariseus
dizem que o pecado, para ser pecado, ele tem que ser consumado. Eles dizem que o homem só pega com a mulher quando ambos caem em consentimento, em adultério. Porém, o meu julgo, a minha doutrina, o meu pensamento é diferente dos fariseus. O homem que atentar para uma mulher cobiçando com segundas intenções do seu coração, não digo que vai pecar, eu digo que já cometeu adultério. Aleluia! A consciência será julgada naquele dia. O jugo de Jesus, ele é muito interessante, porque ele diz que pecado não é pecado somente aquilo que o ato praticado, consumado, mas pensado. Jesus é forte demais. A única coisa que muda são as consequências, porque a consequência para o pecado consumado é uma. Agora, para aquele que foi pensado, é outra. Mas ambos são pecado. Então, indifere, queridos. Porque a gente acha que se a gente pensar e dizer assim, missionário, não, eu só pensei, mas eu não fiz, então eu não pequei, estou tranquilo. Jesus, ele disse que não. Jesus, ele disse que essa consciência será julgada também naquele dia. Um outro livro que, segundo os judeus, será aberto é o livro do pecado nos corpos. Paulo, ele disse algo interessante. Ele disse que o nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo de Deus. E ele disse que aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Então, todas as vezes que você macular o seu corpo, violar o seu corpo, transgredir com o seu corpo, você está pecando contra Deus. Você está destruindo o templo de Deus e por isso mesmo Deus o destruirá. É por isso que você tem que ter uma vida saudável, não é somente pela sua saúde, para preservar a sua vida, não. É porque fazendo isso você vai preservar o templo. Aleluia! O santuário de Deus. Aleluia! Forte. É por isso que você tem que ter uma vida saudável, buscar cuidar do seu corpo. Ai, meu Senhor, glória. Deus é Ai, forte. Jesus. Você não pode violar, macular e transgredir contra o seu corpo nunca, jamais. Porque você fazendo isso, você também está cometendo pecado. Porque nós temos o costume de dizer, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. É isso? Mas não é. Olha isso aí. Não Ai, é. meu Deus. Ele é templo. Está falando, Ele é morada. Ele tem dono. Aleluia! Glória, glória a Deus! Um dia você chega O nesse quarto nível. livro que, segundo os sábios judeus, será aberto é o livro da vida. Por que esse livro ele é de suma importância? Porque tem pessoas que não são evangélicas, eu conheço muitas que não são evangélicas e têm muito mais testemunho e caráter do que crente. Eu conheço ímpio que não mente, que não trai a esposa, que não bebe, que não fuma, que não dá volta nos outros.